dos jogadores. Para quem teve a paciência de ouvir a coletiva, nenhuma pergunta ele respondeu o que foi perguntado, ao contrário. E depois, até no final da coletiva, ele assume isso. Ele diz que ele faz isso e que você pode perguntar o que eu quiser, o que você quiser, eu vou responder o que eu quiser. Se você perguntar meu nome, eu respondo que eu sou casado, eu faço aqui o que eu quiser. Ofensivo, Palmeiras? Por quê? Da onde foi que ele tirou isso? Ninguém queria. Eu sou o Salvador. Sabe o que é isso? O Palmeiras termina a temporada, a primeira temporada desde que chegou, sem ganhar nenhum título do seu Abel Ferreira. Isso é um problema? Não, não é um problema. O Flamengo outro ano ficou sem ganhar nada, nem o estadual perdeu para o Fluminense, tá tudo certo, tá tudo no pacote. Não tá tão certo assim, mas vamos lá, né? Mas não é esse o problema. Eu acho que essa é na minha visão, na minha leitura, essa me parece ser a miopia do Abel. O Abel acha que ter competido, né? Porque na final da Libertadores, ter competido é o suficiente. E não é. É o Barão, é aí que tá o negócio, é o Barão de Coubertão, o importante é competir. Então, mas eu tô com negócio de Olimpíada. Ganha medalhinha, beija medalhinha e tal. Isso. É legal e tal, mas é impressionante. Não vou tirar esse elogio dele. Me parece um dos grandes talentos do Abel foi desde que ele desembarcou em Cumbica, em novembro de 2020, ter rapidamente se camuflado e entendido o que era o Palmeiras. Ele chegou aqui sabendo a história do Palmeiras, a primeira coletiva dele, etc. e tal. Mas esse ano houve um esgarçamento dele não conseguir entender, dele verbalizar, por exemplo, que não gosta de ganhar do Corinthians, prefere não sei o que lá. Então, esse foi a primeira vez em que o que a arquibancada sente e pulsa não reverbera. E em todas as coletivas, me parece que ele faz questão de deixar claro esse fosso. Ontem, de novo, eu vou pegar uns pedacinhos aqui, mas ontem, de novo, ele fala assim, não, porque dentro do Palmeiras, ele usa a palavra dentro do Palmeiras, eu contei 6 vezes na coletiva de ontem, em vez de falar, todos somos um, deixou de ser todos somos um para falar dentro do Palmeiras. E várias vezes ele falou, porque a presidente acha isso. Ele passou a ignorar a torcida. E eu acho que esse é um caminho, no caso do Palmeiras, muito, muito preocupante. Não, eu acho que claramente esse foi o ano em que o encanto foi quebrado, ele deixou de ser unanimidade, ele é ainda o preferido dos torcedores do Palmeiras, isso é indiscutível, mas não é mais aquela coisa inatacável, unânime, né, o mito absoluto semideus, não é mais. Virou um técnico de futebol com uma história vencedora, sujeito a críticas e que tem sim os seus erros contestados. Agora, o que incomoda mais, e veja, todo mundo no futebol erra, o crítico erra, o treinador erra, o jogador perde gol, o goleiro falha, a inteligência rara do Aníbal vai lá e dá uma cabeçada no outro. Tudo isso acontece, tem isso também. Agora, a questão onde fica a autocrítica? É isso. E aí, e veja, eu também, eu quero dizer, e falei isso ontem no Jovem Pan, participei das 2 edições do Canelada ontem, e fiz questão de repetir isso. Eu não sou um ombudsman de rigorosamente ninguém. Agora, eu acho também que em alguns momentos, embora as coletivas elas tenham um formato propositadamente feito para blindar os entrevistados, eu acho que faltou, tanto no meio de semana, lá em Belo Horizonte, quanto ontem, a seguinte pergunta: professor, o senhor não acha que os jogos em que o Palmeiras jogou com o time reserva podem ter determinado a perda do título brasileiro? É só, não precisa ser um gênio da matemática para chegar a essa conclusão. E aí, as escolhas nesses casos foram dele. O Abel tem que ser cobrado por isso. Então, a perda desse título está na conta dele. Por melhor que o Flamengo tenha jogado, e jogou, em muitos momentos jogou um ótimo futebol, não o campeonato todo, porque isso é impossível, mas com tudo isso, o Flamengo fez
3 pontos a mais que o Palmeiras. Muito bem. O Palmeiras jogou com o time reserva em Salvador, lá contra o Vitória, porque ia ter Copa do Brasil contra o Corinthians. O Palmeiras jogou com o time reserva contra o Grêmio, porque ia ter Libertadores contra o Flamengo, que jogou com o seu time titular. E o Palmeiras jogou com o time reserva contra o Santos, porque foi no meio de uma data FIFA e o Palmeiras tinha solicitado o adiamento do jogo. Então, também foi uma decisão do Palmeiras e, obviamente, passando pela comissão técnica. Portanto, foram 3 jogos com o time reserva, nos quais o Palmeiras ganhou apenas 1 ponto em um campeonato que ele perdeu por 3. Não precisa ser um gênio da matemática para entender que as decisões da comissão técnica em relação a isso fizeram toda a diferença. O Palmeiras antes do Abel, sim ou não? Porque na coletiva de ontem, até para acho que se defender das críticas, de uma forma equivocada, na minha opinião, fica parecendo que o Palmeiras foi fundado em 2020. Não foi. E eu vou colocar aqui um primeiro trecho que eu separei curtinho do Abel, porque realmente a coletiva de ontem, para quem teve a paciência de assistir, ela foi... De verdade, eu entendo que ele queira se defender de tantas críticas, afinal ele ganhou tantas coisas, ele é um bom técnico, etc e tal. Mas ele erra muito na forma, vamos ver. Há jogadores que se adaptam mais rápido, o Andreas conseguiu se adaptar muito rápido, o Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudar em nada, deitá-lo. Piper, você fez o favor de não ajudar em nada. Porque, segundo ele, criticou muito o Vitor Roque quando ele não estava jogando nada. Vou pôr o resto. Completamente abaixo, de bagre. Vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira. Piperno, vocês quem? Quem arrasou o Vitor Roque? O Vitor Roque pela passagem ridícula dele no Barcelona ou a imprensa? Ou os torcedores? Que eu não sei vocês, quem chamou de bagre foi torcedor, né? Não foi a imprensa que chama de bagre. Né? A imprensa falou que ele não estava jogando bem, não fazia gol e tal, mas esse é o primeiro pedacinho do trecho que eu tinha separado do Abel, quando ele fala dos jogadores. Para quem teve a paciência de ouvir a coletiva, nenhuma pergunta ele respondeu o que foi perguntado, ao contrário. E depois, até no final da coletiva, ele assume isso. Ele diz que ele faz isso e que você pode perguntar o que eu quiser, o que você quiser, eu vou responder o que eu quiser. Se você perguntar meu nome, eu respondo que eu sou casado, eu faço aqui o que eu quiser. Bom, realmente, ele faz o que ele quiser. Mas fica um pouco curioso para a torcida do Palmeiras entender o que ele quer dizer. Na sequência, por exemplo, ele falou o seguinte, vamos prestar atenção. Da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK, ok? Por cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK, eu, não foi nem o Palmeiras, ninguém foi, eu. Isso às coisas que depois criam-se narrativas falsas e isto é absurdo, às vezes os valores que falam. Naquele momento, o Palmeiras não conseguiu contratar nenhum técnico estrangeiro para substituir o Luxemburgo, o Cebola estava interinamente, e os que estavam em voga na América do Sul, o técnico do Independente Del Valle, Miguel Ramírez, o técnico do Defensa e Justiça, sei lá de quem que era o BKSS na época, acho que era, né? Defensa e Justiça, também não veio. E aí foram atrás de um técnico que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, o Abel Ferreira. Aí, 5 anos depois, no ano que ele está sendo mais massacrado, ele lembrou que ele veio para o lugar que ninguém queria. E é essa sensação que o palmeirense não gosta, né? De falar, pô, parece que ele inventou o clube. É óbvio, eu acho que assim, é mais honesto e sincero fazer esse tipo de autocrítica do que aparecer com esse tipo de argumento idiota aí, de que ninguém queria, porque eu vim para cá quando o Palmeiras não tinha ninguém, ou enfim, ou é culpa de vocês que não ajudaram, enfim, esse ou aquele jogador. O que é isso? Quer dizer, sabe, é um discurso que está conectado está totalmente desconectado do mundo real. O que aconteceu com o Abel nessas últimas semanas? Qual mundo que ele passou a habitar? Eu não estou conseguindo entender.